Oi, bem-vindos a mais um vídeo tutorial no The Sims 3. E hoje eu vou te ensinar a criar sims ou famílias aqui no jogo e exportar elas para vocês compartilharem com seus amigos ou compartilhar com as outras pessoas que gostam de jogar The Sims 3. Mas em especial porque eu falei para vocês que eu vou aceitar os sims que vocês forem criar para colocar no nosso novo mundo, que é Monte Rubro, e tá quase finalizado. E algumas pessoas não sabem como fazer esse processo. Às vezes consegue só exportar um sim ou não uma família. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para criar uma família. Para começar, você vem aqui em criar uma família. Quando entrar aqui nessa parte de criar uma família, você pode já ir colocando o nome do teu sim, o sobrenome e ir personalizando tudo. Mas, no meu caso, eu vou pegar um sim que já está pronto. Tem muitos sims prontos aqui na biblioteca. Então, eu vou vir aqui e vou escolher, aqui eu vou selecionar aqui o sim, né, que eu não quero animais, eu quero só um sim. Eu vou escolher que seja mulher. E aí eu posso escolher também a idade e a forma do corpo. Mas aqui eu vou escolher só a idade. Aí ele vai aparecer um catálogo que já tem sims. Aqui eu tenho uma sim antiga minha, que eu já usava há algum tempo atrás. E tem uma sim que eu fiz agora há pouco para fazer o teste aqui para vocês. Então eu vou escolher essa sim, mas você pode escolher qualquer um e a gente vai editar ele, tá? Então não se preocupa se não for exatamente o que você quer, porque a gente vai editar, então. A gente volta aqui em básico, e aí, como eu falei, você coloca o nome, coloca o sobrenome, e daí você escolhe o sexo, escolhe a idade, escolhe a cor. A cor é só você arrastar para um lado para o outro a barrinha, ou também pode escolher aqui do lado, se você quiser uma cor diferente da cor humana, por exemplo, roxo, verde, no caso de você fazer sims que não são humanos. Mas eu já vou explicar uma coisa para vocês. O Monte Rubro é pensado para ser para ser um mundo utilizando apenas o jogo base. Como eu sempre falo para vocês, ele vai ter as expansões, mas o ideal é usar tudo só o jogo base. Então, não vai ter como fazer outros sims que não sejam humanos, tá? Então, eu vou sempre mostrar para vocês aqui escolhendo sempre itens do jogo base. Então, por favor, mandem só com o jogo base, tá? Para Monte Rubro. Então, aqui nas modificações de corpo, você escolhe se você quer mais ou menos cheinho, gordinho, se você quer mais ou menos musculoso, a definição dos músculos. E no caso da mulher, tem a opção aqui de ter um pouco mais de busto ou menos busto. Daí você vem aqui em cabelo, e aí você escolhe o cabelo que você quer colocar na sim. Como a gente está trabalhando para Monte Rubro só com o jogo base, então se você quer filtrar conteúdo, você vem aqui nesse asterisco, clica em cima e escolhe a expansão que você quer. No caso aqui é só o jogo base. Fazendo isso, ele vai filtrar só os cabelos do jogo base. Outra coisa importante também que eu quero falar é que, por exemplo, eu tenho o cabelo aqui que eu uso na minha sim. Mas, nesse caso aqui, para Monte Rubro, não é para ter nenhum conteúdo personalizado. Então, a gente vai ter que escolher um cabelo do jogo e eu vou escolher esse aqui. Se você quiser, pode escolher cabelos que já venham com algum tipo de adereço, por exemplo, faixas, flores. Tem vários aqui que são só do jogo base que você pode escolher. Mas aqui eu vou escolher esse cabelo aqui mais simplesinho, que é esse primeiro que aparece. Depois tem a opção de sobrancelhas e cílios. Então você escolhe a sobrancelha que você quiser. E daí você escolhe a cor ou combinar com a raiz do cabelo e você coloca se você quer mais ou menos cílios aqui. Então, você pode personalizar tudo isso. Inclusive aqui na cor da sobrancelha, que eu esqueci de falar na parte do cabelo, você pode mudar a cor e escolher uma cor que você deseja. Ou então vir na roda de cores e ajustar a cor que você quer. Aqui você coloca mais ou menos escuro e aqui você coloca a cor do cabelo. Então, se eu quiser colocar aqui no caso eu estou ajustando a sobrancelha. Se eu quiser colocar uma sobrancelha roxa, eu posso colocar. Mas eu não vou querer fazer isso. Então, deixa eu combinar com a cor do cabelo. E na cor do cabelo aqui é a mesma coisa. Você pode vir aqui escolher uma cor pré-pronta, ou você pode vir aqui em mudar e escolher na roda de cores, ou escolher nessas cores que já tem aqui. Então, você escolhe cada parte. Tem vários fios aqui que a gente tem. A opção como se fosse de luzes, você pode colocar tudo a mesma cor, ou você pode colocar cores diferentes, como tá aqui, tá?
É interessante mesmo que você use uma cor de cabelo sem pintar, que ela tem algumas diferenças aqui de um pouco mais claro, um pouco mais escuro, para trazer um pouco mais de naturalidade para o cabelo, né. Então tá, a gente já arrumou o cabelo, arrumou a sobrancelha, e agora a gente vai vir aqui em visual e vai, escolher como que a gente quer o rosto. Você pode escolher alguns desses rostos aqui já pré-prontos, e daí você vem em avançado e você ajusta cada parte do rosto. Por exemplo, aqui eu tenho a altura do rosto, então eu posso colocar mais alto, mais baixo. Você vai ajustando isso de acordo com o que você quer. Então eu clico aqui em ajustar o queixo e vai aparecer opções avançadas do queixo. Então eu posso colocar para lá, para cá, e aí vai ajustando do jeito que você quiser. Então uma parte geral, você vem aqui global, né, e tem alguns ajustes mais, é, altos, digamos assim, e daí se você quer ajustes mais refinados, você vai clicando nessas bolinhas aqui para conseguir ajustar cada partezinha do rosto do sim. Daí a gente vem aqui em olhos, a mesma coisa da parte da orelha, queixo, da parte do rosto mesmo. Então você escolhe um olho pré-pronto. Daí você escolhe a cor do olho aqui, ou pode ir na roda de cores, você pode escolher uma dessas cores aqui, ou pode vir na roda de cores e escolher um olho totalmente diferente ou totalmente personalizado. E daí você vem aqui em avançado e você regula certinho como você quer. Então tem o ajuste global e depois tem o ajuste refinado que você vai colocando cada partezinha aqui para ajustar, de acordo com o que você vai querer. Por exemplo, aqui eu vou na sobrancelha e eu quero deixar com ela a altura um pouquinho, mais alta. Aí eu não gostei, vou ajustando até chegar na altura que eu quero. Aqui eu quero deixar ela mais baixa possível. E aí terminando isso, a gente vem para o nariz. A mesma coisa, você escolhe um nariz, pré-pronto aqui, um modelo mais ou menos que seja o que você queira. Daí você vem em avançado e a mesma coisa, na parte global, os ajustes globais e depois os ajustes finos para cada parte do nariz. A mesma coisa na boca, escolhe uma boca pré-pronta, depois você tem os ajustes globais, ajustes refinados, e aí a gente vem para detalhes localizados. Antigamente eu até fica uma curiosidade aqui pra vocês, eu tinha, uma pinta, e ela era bem, quase nesse local aqui, era um pouquinho mais para o lado aqui, então eu usava essa pinta também. Mas se você quiser criar um sim com sardas, mesmo no jogo base, já tem. Muito legal, né? Enfim, você pode colocar ou tirar as sardas aqui. Aí, a gente vem para a parte da maquiagem. Aí você pode escolher as sombras de olho, você pode escolher o delineador. Então, por exemplo, eu vou colocar esse delineador aqui. Eu posso escolher a cor que eu quero dele, vamos dizer que eu quero essa aqui. Aí eu decidi que eu não quero mais. Então, basta você clicar em cima aqui em X e ele vai tirar a maquiagem. Então, a mesma coisa para as outras partes. Então, aqui tem o blush. E também, aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu não gostei dessa cor aqui. Eu queria, digamos, esse roxo, mas não tão escuro. Eu queria ele mais claro, mas também não quero esse rosa. Então você pode vir aqui em mudar a cor, escolher um que já está pré-pronto ou personalizar totalmente aquele que você quer. Então eu posso vir aqui e personalizar exatamente do jeito que eu quiser. Tem a cor de cima, tem a cor de baixo que você pode mudar. Então, é tudo personalizado, é muito muito legal isso aqui. Mas tá, eu vou tirar porque a minha assim não vai ter nenhuma maquiagem. Daí tem batom, funciona da mesma forma, você escolhe o modelo do batom que você quer e daí troca a cor, usa uma cor pré-pronta ou troca personalizando ela. Daí também tem a maquiagem de fantasia. Então tem algumas maquiagens aqui por exemplo, essa aqui de protetor solar, tem essa de coelhinho. Só que tá vendo que elas são aqui das expansões. Essa aqui é do jogo base, mas as outras são de expansões. E a gente não quer isso, tá? Lembra de sempre vir aqui, filtrar conteúdo e colocar em jogo base. Isso para quem for mandar os sims para Monte Rubro, tá? Se você for criar o teu sim para compartilhar com os teus amigos, aí fica a teu critério se você quer ou não, tá? Deixa eu tirar aqui o batom que eu esqueci de tirar. E daí a gente veio pra parte de tatuagem.
Aqui na minha sim eu não vou pôr nenhuma tatuagem, mas ela já aparece com roupa íntima aqui e a gente pode escolher uma tatuagem em qual parte do corpo a gente quer. Aqui tá as costas, braço, peito e parte do tornozelo. Então você pode escolher e daí ainda pode escolher se quer o lado direito ou o lado esquerdo. E fazendo isso, você escolhe a tatuagem que você quer aqui, tá? Já vou aproveitar e pedir desculpas pela minha voz. Eu tô me recuperando aí de uma gripe muito forte. E eu queria pedir desculpas porque minha voz deve estar bem anasalada, mas é o que tem pra hoje. Aí, no caso de não querer nenhuma tatuagem, eu venho aqui no xizinho e ele vai tirar a tatuagem que eu coloquei nesse determinado ponto. Por exemplo, aqui eu tinha deixado da lhama, então eu vou retirar da lhama. Vou vir aqui conferindo se ficou alguma coisa no peito, vou tirar do peito. Se vi ficou do braço também vou tirar e das costas também vou tirar. Pronto, saiu tudo. Mas no caso você pode deixar, lembrando que tem que confirmar sempre se é do jogo base, que eu acredito que não tenha nenhuma tatuagem do jogo base, ou se tem expansões. Então sempre filtre aqui pro jogo base, tá? Não esqueçam disso. Ó, tem algumas tatuagens aqui pro jogo base, então não tá totalmente fora do que eu falei. E daí a gente vai pro próximo passo, que é escolher a roupa. Aqui você vem em casual. E da mesma forma que a gente fez para escolher o cabelo, maquiagem e tudo mais, a gente vai escolher roupas com o jogo base. Então, o filtro aqui vem em The Sims 13 e você vai filtrar só o conteúdo do jogo. Você pode escolher a parte de cima, depois você vem e escolhe a parte de baixo, a calça, né, ou saia, ou o que for. Ou você pode escolher os trajes completos, então você pode escolher a roupa completinha, que facilita às vezes em muitos casos. Depois você vem aqui e escolhe o calçado. Aí você escolhe o calçado que você quer usar. Definindo isso, você pode escolher os acessórios. Então você pode escolher o que você quer colocar. Se você quer colocar um óculos, se você quer colocar um brinco, uma pulseira, um relógio, uma luva, uma meia. E dá para até colocar algumas mordidas e marcas aqui que eu acredito que veio do sobrenatural, mas deve funcionar para o jogo base porque não tem nenhum ícone mostrando aqui. Definida a roupa que você vai usar no dia a dia, casual, você vem em formal e escolhe a tua roupa. É da mesma forma, você pode escolher a parte de cima, pode escolher a parte de baixo, ou você pode escolher o traje completo, coloca sapatos, escolhe o sapato e também escolhe os acessórios. Aí você vem na parte de pijamas e da mesma forma que a gente personalizou essas outras partes, também você faz aqui. Parte de cima, parte de baixo ou o traje completo, se você quer ou não colocar sapatos e acessórios. Todas essas partes aqui, como eu falei para vocês, dá para personalizar. Então, por exemplo, aqui na roupa casual, eu posso personalizar a roupa. É só clicar em cima dela aqui, você clica assim e daí vai aparecer opções para você trocar. Por exemplo, aqui eu posso escolher essas aqui, mas eu posso personalizar aquela que eu tava usando aqui. Então eu venho em cima dela e escolho o tipo vamos colocar aqui temático. Então vai aparecer várias estampas para colocar na roupa e nessa estampa eu posso mudar várias cores aqui. Então, por exemplo, esse azul eu vou mudar para um roxo, o rosa eu vou mudar para um verde, essa cor bege aqui eu vou mudar para roxo, um roxo rosado. Essa parte aqui também eu vou mudar para um roxo rosado. Então, tá vendo? Eu posso personalizar tudo aqui. E daí também tem outra parte do acabamento aqui que a gente também pode mudar. Mas eu não vou querer fazer isso, tá? Eu vou deixar assim, nesse roxinho que eu já tinha pré-definido. Então, você tem todas essas possibilidades em todas as partes do corpo, inclusive no sapato, tá? Mas aqui a gente vai deixar assim e vamos seguir a personalização do nosso sim. Aqui daí a gente escolheu a roupa, o pijama. Da mesma forma que a roupa casual, a gente pode personalizar
o formal, o pijama, a atlética, a roupa de banho e agasalho. Então você escolhe também aqui as partes, se você quer a parte de cima, a parte de baixo, ou o traje, os sapatos. Eu tô sendo repetitiva porque realmente é repetitivo isso, tá? E sempre lembrando, se você for mandar o sim para Monte Rubro, você precisa escolher sempre que seja só para o The Sims 3, sem nenhuma expansão. Vamos para a parte do agasalho, você escolhe o agasalho aqui. E para mim aqui eu já tinha definido, então eu só vou tirar a luva, porque veio com luva e eu não quero luva na minha sim. Então eu vou descer aqui na parte das luvas. Aquela tá luva com os dedos de fora. Então eu vou vir aqui em cima e vou tirar de novo. Aí ela já fica sem a luva, tá vendo? Então às vezes acontece isso de aparecer coisas que a gente não queria. E vamos para a parte final, finalmente, da criação da nossa sim. Você clica aqui na personalidade e aí você escolhe os traços que você quer pro sim. Aqui eu já escolhi os 5, mas você pode mudar os traços clicando nos 3 pontinhos. E daí, se você não quer, por exemplo, dom de jardinagem, você joga com a setinha para baixo, escolhe aquele que você quer e sobe, ele vai vir parar aqui. Você pode ir mudando, escolhendo tudo do que você quer, de acordo com o que você quer para aquele sim, a personalidade dele, né. Eu acredito que a maioria de vocês já deva saber, isso, mas, não custa mostrar um pouquinho mais, né. Então, como esse mundo é um mundo de um mundo mais rural, que eu acho que vai ser muito importante nessa gameplay aqui vai ser o dom da jardinagem, então eu vou deixar o dom da jardinagem aqui, tá. É um que eu recomendo que vocês, coloquem se vocês estiverem pensando mesmo de colocar não para todos os sims, lógico, né, mas para alguns seria bem interessante se eles tivessem o dom da jardinagem, eu acredito. Mas fica a critério de vocês. Aí vocês escolhem aqui o que vocês querem. Eu vou colocar aqui bacana da reforma ou jardim perfeito. Acho que eu vou pro jardim perfeito. E daí eu venho aqui e escolho a comida que eu quero. No meu caso, como eu coloquei uma assim vegetariana nos traços, vai aparecer só comidas vegetarianas aqui. Eu escolhi o sorvete. Aqui você pode escolher a música. Eu escolhi pop. A cor favorita do teu sim, eu coloquei lilás. E daí você pode mudar a voz, escolhe uma dessas 3 opções e você ajusta se você quer ela mais fina ou mais grossa. E daí, por fim, a gente escolhe os signos. Então, eu vou colocar aquário, que é meu signo, por mais que eu tenha muito do uma ascendente câncer, eu vou colocar aquário aqui. Pronto, nosso sim tá pronto. E eu posso vir aqui embaixo, tá vendo? Nos 3 pontinhos e eu posso guardar ele no meu estoque ou eu posso vir aqui em compartilhar sim. Eu escolho um nome, eu vou colocar aqui. Angela, Esther, The Sims. E daí eu vou colocar aqui que é para Monte Rubro. Mas você coloca o nome que você quiser, tá? Esse nome do arquivo não vai influenciar no nome aqui que você colocou no sim, tá bom? E daí você dá um compartilhar. E pronto. O sim já vai estar compartilhado e depois eu vou mostrar para vocês onde vocês acham esse arquivo para poder mandar para mim ou para compartilhar com os teus amigos. Aí vai dar essa mensagem de exportação bem-sucedida e falando para abrir o inicializador e fazer o upload para compartilhar. Tá bom, aceitar. Mas o que fica aqui é se você quiser criar uma família. Então eu vou adicionar um sim aqui. E agora eu vou colocar aquela minha sim antiga pra gente fazer um teste aqui com vocês. Eu vou vir aqui em sims prontos. Vou vir aqui em sim. Vou colocar o sexo que eu quero é feminino, né? E daí eu vou escolher a sim que eu quero aqui. E vou colocar ela vou aceitar. E aí eu posso compartilhar ela da mesma forma, tá vendo? Só que vai compartilhar separado, não vai compartilhar como uma família. E eu queria mostrar para vocês como fazer isso compartilhando como uma família. Então, a hora que você terminou de criar a tua família, todos os sims, você vem aqui em aceitar. Quando você chegar nessa tela aqui, vai aparecer para editar relacionamentos. Aqui aparece o nome da família e aqui editar relacionamentos.
E aí aparece o ícone das duas sims e você pode arrastar uma para cima da outra e colocar se elas são colegas, se são irmãs, se são um cônjuge, se são noiva, namorada, enfim. Aqui eu vou colocar que elas são irmãs. A irmã que eu não tenho. E vou dar um aceitar. Pronto, agora elas são irmãs e eu vou dar um aceitar. Assim, agora a gente vai voltar, vai clicar aqui em aceitar novamente e a gente vai voltar lá para nossa vizinhança. Voltando aqui na vizinhança, você já pode colocar as sims em um lote, mas não é o que a gente não quer, a gente quer compartilhar. E sim, para você compartilhar esses sims para Monte Rubro, você não pode ter jogado nem um segundo com eles, tá? Porque isso pode dar algum bug na hora de eu colocar os sims no mundo. Então, não joguem com eles, por favor, tá? Se você for compartilhar com os seus amigos, aí é outra história. Aqui eu vou precisar que eles não tenham jogado nada, que eles não tenham feito nada, tá? Aqui eu vou vir em mudar núcleo família e vai aparecer a família aqui. Só que eu só posso jogar ela fora ou escolher ela para pôr no mundo. E não é o que a gente quer. A gente quer compartilhar essa família, né? Então você vai vir aqui nos três pontinhos, vai vir em editar cidade. E daí você vai ver que tem aqui o catálogo de famílias. Então você clica em cima e agora sim vai ter a opção de compartilhar. Da mesma forma, você escolhe aqui, vai aparecer família The Sims. E aqui eu não vou mudar o nome. Você pode pôr uma descrição, colocar o que é uma característica da família e tudo mais. E daí você vem aqui em aceitar. E pronto, a exportação está concluída da família. Então isso é muito bacana, porque daí eu consigo colocar as famílias que vocês vão criar para habitar um pouquinho o nosso mundo, né? E se você quer saber mais detalhes, acesse o nosso Discord, que é por lá que eu vou organizar essa parte das famílias, tá? E se você ainda não viu, tem uma playlist com a construção toda do mundo, passo a passo, construindo esse mundo, e ele tá quase finalizado. Por isso que eu tô ensinando vocês a criar e exportar as famílias aqui pro nosso mundo. E eu espero que vocês mandem as suas famílias, tá? E, bom, agora a gente vai lá pra pasta achar esses itens. E aí, fechando o jogo, abre a tua área de trabalho, você vem em documentos, ou você vem aqui em computador e documentos. Aí você vai entrar aqui na pasta Electronic Arts, The Sims 3 e Exports. Aqui você vai ter todos os itens que você já exportou no jogo e não excluiu, né? Então aqui eu vou ter a família The Sims, que foi aquela família que a gente exportou. E também eu vou ter a minha sim aqui que eu exportei. Então, se eu quiser um sim separado, vai estar com aquele nome que a gente escolheu. E se eu quiser o sim que a gente exportou, que é uma família, então vai estar com o nome da família aqui, é família The Sims. E aí você pega esse arquivo aqui. Se você quiser instalar ele no teu jogo, você clica duas vezes e ele vai instalar. Se você quiser compartilhar com os teus amigos, você pega esse arquivo aqui e coloca no local que você preferir, por exemplo, o SimFile Share, para compartilhar com os teus amigos, ou comigo pro Mundo Monte Rubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like se gostou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Um grande abraço e até o próximo vídeo.